Meus irmãos, mais ou menos um ano atrás, pouco mais de um ano, eu e o Islane, nós viajamos de férias. Passamos alguns dias viajando de férias em uma praia. E um dos dias assim, que nós estávamos descansando ali, nós estávamos andando pela orla da praia e nós fomos abordados por uma proposta que a pessoa queria que nós ouvíssemos. Era um pacote de vendas que a pessoa, um representante de uma empresa, queria nos vender. E a proposta era a seguinte: nós só precisávamos ouvir a proposta e ganharíamos um almoço grátis, sem compromisso. Uma proposta irresistível, né? Um almoço grátis não é todo dia. E nós aceitamos, então, ouvir a proposta para ganhar o almoço no final. E, na verdade, a proposta durou 1 hora. 1 hora. E a história não termina bem. Daqui a pouco eu termino a história. Mas, inicialmente, uma funcionária da empresa começou a nos mostrar, era um pacote de viagens, uma aquisição de um número de pontos, e você poderia gastar esses pontos em hotéis ao longo de um certo número de anos, tal. E ela passou muito tempo explicando como é que funcionava, tal. E ao fim de quase 1 hora, ela deu lugar a um outro representante da empresa. Um outro vendedor veio conversar conosco. E era com ele que se fechava o negócio. E até aquele momento não se falou em preço, só se falava nas vantagens, né? Preço não tinha aparecido ainda. E aí o camarada veio e jogou um papel assim, era um preço absolutamente exorbitante. Eu, na verdade, não tinha a intenção de adquirir o serviço ali. E ele começou, então, a insistir para que nós adquiríssemos. Olha, um investimento, sua família, papapá. E no meio da negociação ali com o camarada, eu resistindo, eu dizendo que eu não queria, houve um momento em que eu disse o seguinte: olha, eu agradeço, eu reconheço o valor do seu produto aí, mas agora não é a minha prioridade. E aí aquele vendedor, ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse: mas o que é prioridade? O que é prioridade? E aí ele olhou para o Islane nessa hora e disse o seguinte: eu, por exemplo, se não viajar todo ano, minha mulher se separa. E aí eu percebi que ele começou a querer jogar o Islane contra mim naquela situação. Mas nós continuamos resistindo. E ele começou a fazer outras ofertas, reduzindo o preço, trazendo outros pacotes mais baratos. E já no final ele disse outra coisa que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: olha, vou fazer uma última proposta aqui em respeito à colega, a primeira funcionária que havia nos atendido, dando a entender que se eu não comprasse, eu estaria desrespeitando a primeira funcionária. Mas, ao fim de tudo, nós resistimos. Mas, irmãos, a gente saiu daquela situação tão constrangido pela maneira abusiva com a qual nós fomos abordados, que nem o almoço a gente pegou. Esse é o final triste da história, né? 1 hora de propaganda e não peguei o almoço, né? Porque eu estava envergonhado. Não tive vontade, realmente, de pegar o almoço. Irmãos, a conduta daquele homem me chamou a atenção, me deixou pensativo por vários dias. Guardadas as devidas proporções, é assim que Satanás age. Ele tenta semear entre nós esse tipo de discórdia. Satanás age de uma maneira parecida como aquele vendedor agiu, tentando me colocar contra a minha esposa e depois contra a própria vendedora. Satanás age assim. Ele tenta colocar, meus irmãos, no meio da igreja, para frear o trabalho da igreja, para frear o trabalho, a obra do Senhor, contendas. De modo que nessa noite, meus irmãos, eu quero falar sobre um pecado que, infelizmente, a igreja é culpada. E quando eu digo a igreja, eu falo de modo geral, de modo genérico. A igreja tem sido culpada desse pecado. É um pecado que tem sido, meus irmãos, ao longo da história, domesticado por muitas igrejas, por muitas comunidades. Meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o pecado do partidarismo. Isto é, do divisionismo. A formação de partidos, a formação de facções, de divisões no meio da igreja. É algo que ocorre corriqueiramente nas igrejas cristãs, que tem dividido igrejas em muitos lugares e que tem atrasado a obra do Senhor em muitos lugares também. Por isso, nessa noite, meus irmãos, nós iremos identificar esse pecado, conceituá-lo, descobrir as suas origens e, com a graça de Deus, seremos fortalecidos para mortificarmos esse pecado nas nossas vidas e na nossa igreja. Eu quero convidar os irmãos, então, para abrirem
a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 9. É o texto em que nós iremos, esperando em Deus não demorarmos, iremos meditar nesse texto, iremos expor essa passagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 9. Todos os irmãos encontraram? Amém? Vou fazer a leitura, peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu essa carta, a sua primeira carta aos Coríntios, para tratar de uma série de problemas. E um dos principais problemas que aquela igreja enfrentava era exatamente o partidarismo. Era uma igreja dividida em partidos. Esse é o tema de Paulo nos capítulos de 1 a 4, o problema das divisões na igreja. E aquela, meus irmãos, era uma igreja que tinha verdadeiro vício em se dividir em partidos. No texto que nós lemos aqui, no verso 4, Paulo menciona dois desses partidos aí. Haviam aqueles que diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Mas se você voltar a sua Bíblia para o capítulo 1, verso 12, de 1 Coríntios, nós vamos ver que, na verdade, aquela igreja tinha pelo menos 4 partidos. Havia 4 facções naquela igreja. Capítulo 1, verso 12, diz o seguinte, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então aqui Paulo nos diz que, na verdade, havia pelo menos 4 partidos. O partido de Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. O partido daqueles que se diziam de Paulo provavelmente era composto por gentios que gostavam, que se identificavam com a ênfase que Paulo dava à liberdade cristã em relação à lei cerimonial. Paulo era o fundador, ele foi o fundador daquela igreja, nós vemos isso em Atos capítulo 18, e havia então um partido em torno da sua pessoa. O segundo partido que Paulo menciona aqui no capítulo 1, verso 12, é o partido de Apolo. Havia alguns que diziam, não, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo foi o segundo pastor daquela igreja que sucedeu exatamente o apóstolo Paulo. Atos capítulo 18 nos diz que Apolo era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele havia nascido e se criado na cidade de Alexandria, que era um centro cultural daquela época, tinha a maior biblioteca do mundo. Apolo era então um erudito, ele tinha eloquência, ele tinha retórica. Então provavelmente os gregos que gostavam de filosofia e de retórica, de discursos bonitos, formaram um partido em torno de Apolo. O terceiro partido que nós encontramos no texto é o partido de Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro, do apóstolo Pedro. Provavelmente esse partido era formado por judeus que ainda eram muito apegados aos costumes judaicos. Então eles formaram o partido de Cefas. E por último, nós temos aí o partido de Cristo. Aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Há muitos comentaristas, irmãos, muitos pregadores que entendem que esse era o partido correto, era o partido de Cristo. Mas, na verdade, se nós lermos o texto aqui, nós temos a clara impressão de que Paulo também está criticando esse quarto partido. De modo que, provavelmente, possivelmente, esse partido dos que se diziam de Cristo era composto de pessoas que rejeitavam qualquer tipo de autoridade.
Enquanto os 3 primeiros partidos existiam em torno da fidelidade a um líder, o partido de Cristo provavelmente era composto de pessoas que não queriam nenhum líder. É possível também que esse partido de Cristo ele seja o mesmo partido que Paulo chama de espirituais, no capítulo 12 até o capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que aquela igreja estava absolutamente dividida em partidos. E se nós lermos toda a carta, toda a primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver que em todo e qualquer assunto os coríntios se dividiam em partidos. Por exemplo, quando Paulo trata nos capítulos de 8 a 10 sobre a questão das comidas sacrificadas, nós percebemos que havia 2 partidos na igreja em relação a essa questão. Um partido que se chamava de fortes e outro que era chamado de fracos. Os fortes comiam de tudo e não se importavam com a consciência dos fracos, enquanto que os fracos se escandalizavam com qualquer coisa. Mais adiante, a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, quando Paulo trata dos dons espirituais, 2 partidos aparecem de novo. O partido dos espirituais eram aqueles que falavam em línguas. E os que não falavam em línguas eram chamados de não espirituais. Era uma igreja, meus irmãos, absolutamente viciada em se dividir em partidos. Por qualquer coisa eles se dividiam. Olhe de novo para o capítulo 1, verso 12, você vai ver que Paulo diz isso. Ele diz, refiro-me ao fato de cada um de vós. Cada um de vós. Toda a igreja estava dividida em partidos. Cada um dos irmãos daquela igreja pertencia a um partido. E não pensem, meus irmãos, que aqueles partidos eram amigos entre si, que eram aliados, que faziam parte de uma mesma coligação, mas eles eram inimigos e havia contendas na igreja por causa disso. Volte para o capítulo 3, verso 3. Quando Paulo diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. Eles não eram partidos que conviviam de maneira pacífica. Havia na igreja ciúmes e contendas. Havia na igreja ciúmes e contendas. A verdade, meus irmãos, é que a igreja de Corinto, então, ela se parecia com o mundo. Porque assim como os gregos estavam divididos em torno de seus filósofos, assim os cristãos da igreja de Corinto estavam divididos em torno de seus líderes, principalmente Paulo, Apolo e Pedro. E aqui então nós já descobrimos, meus irmãos, o principal fator ensejador do partidarismo, do divisionismo na igreja, que é o culto à personalidade. Os partidos da igreja de Corinto existiam em torno do culto a líderes, da idolatria de líderes. E essa é a razão que explica a grande maioria das divisões nas igrejas. Culto a personalidades e líderes que se servem desse culto, que fazem partidos em torno de si. Preste bem atenção que um dos partidos era o partido de Paulo, mas Paulo rejeita esse partido. Líderes cristãos não fazem partidos em torno de si, e se alguém faz, eles rejeitam esse partido. Entendam, meus irmãos, que gostar de um pregador, ter apreço por um líder, por alguém que prega, por alguém que fala, não é pecado. Gostar de alguém, ter um carinho especial por pastor A, pastor B, presbítero A, presbítero B, missionário A, missionário B, nada disso é pecado. Mas criar partidos na igreja, facções na igreja, por causa dos líderes, é pecado. É partidarismo. E nós, meus irmãos, vivemos uma época em que isso tem proliferado. Nós vivemos uma época de verdadeira idolatria da personalidade. Nós vivemos um tempo em que os pregadores têm se tornado astros. Nós vivemos um tempo em que líderes nas igrejas têm se tornado personalidades. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que líderes gostam, não apenas fazem, mas se vangloriam de tretas na internet, de discussões, muitas vezes por questiúnculas, por coisas pequenas. E sempre essas discussões e esses debates ocorrem para reunir séquitos de seguidores em torno de si mesmo. E esse tipo de situação, meus irmãos, não raras vezes, tem ocasionado a divisão na igreja. O culto à personalidade.
De modo que nesse texto, Paulo vai nos dizer que nós, enquanto igreja do Senhor, não devemos cultuar personalidades. Nós não devemos dirigir o nosso culto e a nossa devoção a homens, a ponto de dividir a igreja por isso. De modo que nesse texto, meus irmãos, rapidamente, eu quero encontrar 3 verdades, quero compartilhar com os irmãos 3 verdades sobre o pecado do partidarismo que Paulo nos ensina aqui. A primeira delas está nos versos de 1 a 3. Paulo vai nos ensinar que o partidarismo é uma evidência, ele revela imaturidade espiritual. O partidarismo revela imaturidade espiritual. Paulo começa, então, o texto dizendo o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Paulo trabalha aqui com 2 conceitos, 2 tipos de crente, ele fala aqui. O crente chamado de espiritual e o crente chamado de carnal. E esses 2 conceitos, especialmente a questão do crente chamado de carnal, já causou muita confusão nas igrejas. Porque há algumas pessoas até hoje que entendem que o crente carnal seria alguém que, não obstante seja convertido, ainda vive na prática do pecado, deliberadamente. Ou algumas pessoas criaram uma divisão para dizer que o crente carnal é aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Uma divisão que simplesmente não existe na Escritura. Mas crente carnal não significa isso. O sentido de carnal aqui é dado pelo próprio texto. Veja o final do versículo 1. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O sentido de carnal aqui no texto é alguém que ainda engatinha na fé, que está dando os primeiros passos na carreira cristã. Nesses 2 primeiros versículos, até a primeira parte do versículo 2, Paulo está descrevendo o início da sua missão em Corinto. Ele está falando aqui sobre a época em que ele trabalhou em Corinto, quando ele plantou a igreja. Ele diz o seguinte: naquela época eu não pude falar a vocês como a espirituais, como a pessoas experimentadas, mas como a crianças em Cristo, carnais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Paulo está falando do início da caminhada daqueles cristãos. Logicamente, quando eles eram novos convertidos, eles ainda eram crianças em Cristo. E eles não podiam receber alimento sólido. Por isso eles receberam leite, espiritualmente falando, do apóstolo Paulo. Até esse ponto aqui, Paulo não está criticando os coríntios, mas a sua crítica vem agora. Final do verso 2. Nem ainda agora, quando Paulo estava escrevendo a carta, nem ainda agora vocês podem receber. Receber o quê? Alimento sólido. Aqui é o problema. O problema dos coríntios é que, apesar de decorridos vários anos, desde que eles haviam se convertido, eles ainda eram crianças em Cristo. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5, versos de 11 a 14. É também uma repreensão quase idêntica que o autor aos Hebreus vai dirigir àqueles irmãos e que lança luz sobre o texto de 1 Coríntios. Hebreus 5, versos de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O problema dos coríntios era exatamente o mesmo problema dos hebreus. É que pelo tempo decorrido eles já deveriam ser mestres, mas eles ainda eram como que crianças na fé. A nossa tradução, meus irmãos, voltando aí para o texto de 1 Coríntios 3, a nossa tradução não ajuda, ela não nos permite ver o jogo de palavras que Paulo está fazendo.
Isso porque no verso 1, olha aí para o verso 1, quando Paulo usa a palavra crianças, ele está usando a palavra grega sarkinos, com o sufixo inos. Enquanto que no verso 3, quando ele de novo usa, no verso 2, quando ele de novo usa a palavra criança, ele está usando a palavra sarkikos, com o sufixo ikos. E qual a diferença entre essas duas palavras? O sufixo inos, que é usado no verso 1, significa feito de. Enquanto que o sufixo ikos significa caracterizado por. Ou seja, no verso 1 ele está dizendo que naquela época eles de fato eram crianças em Cristo. E entenda isso, o neófito, o novo convertido, é uma criança em Cristo ainda, está aprendendo. Mas no verso 2 ele diz que eles eram ainda carnais, eles eram sárquicos, eles eram adultos, mas com uma atitude ainda infantil. No verso 2, Paulo está descrevendo uma situação anômala. Ele está descrevendo uma situação anormal. Tente imaginar aí uma pessoa adulta com um corpo de adulto, mas que age de maneira totalmente infantil. É essa a imagem que Paulo quer nos transmitir no original. Os crentes de Corinto eram exatamente assim. Eram sárquicos, carnais. Eram crentes há muito tempo, mas ainda eram como que crianças em Cristo. Ainda eram como que crianças em Cristo. E qual é a prova que Paulo dá de que eles ainda eram como crianças? Está no verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Paulo quer provar que eles são carnais. Olha, há ciúmes e contendas entre vocês. O que é prova de que vocês ainda são carnais, crianças em Cristo. Crianças se dividem com muita facilidade, não é? Quando eu era criança, qualquer briga que houvesse entre mim e Abner era suficiente para que um dissesse para o outro, nunca mais sou seu amigo. Esqueça. No outro dia, estava brincando de novo. E todo dia deixava de ser amigo, e todo dia se reconciliava. Assim são as crianças. Se dividem. Quem é pai de criança pequena sabe disso. Briga com facilidade. Era assim que os coríntios eram. Eram carnais, crianças em Cristo, porque havia ainda entre eles ciúmes e contendas. Meus irmãos, o que é amadurecer espiritualmente? O que é amadurecer na fé? Paulo define esse processo em 2 Coríntios 3,18. Abra lá, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segunda Coríntios 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nesse texto aqui, Paulo está falando sobre a situação dos judeus. Quando eles leem a Escritura, há uma venda que não permite que eles enxerguem a verdade. Mas nós temos o rosto desvendado. Então Paulo diz que nós, os crentes, quando olhamos para Cristo, quando vemos a glória de Cristo, ainda que por espelho, nós somos transformados de glória em glória conforme a sua imagem. Como é que você amadurece na fé? Quando você se mantém olhando para Cristo. É exatamente isso que o autor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 2, que nós devemos correr a carreira que nos está proposta como? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, esse é o processo que Paulo descreve. À medida em que você caminha, você olha para Cristo, e à medida em que você olha e contempla Cristo, você vai sendo transformado conforme a sua imagem. Isso é amadurecer na fé. E é exatamente isso que explica o fato de os coríntios não amadurecerem. É porque os seus olhos não estavam postos em Cristo, mas estavam postos em Paulo, Apolo e Cefas. Assim, meus irmãos, que nós precisamos responder à pergunta: nós temos crescido na fé?
Nós temos deixado de sermos sárquicos, crianças, e atingido a idade espiritual. Meus irmãos, se nós formos sinceros, nós iremos confessar que muitas vezes nós temos sido lenientes com a nossa situação espiritual. Nosso crescimento é lento, quando não inexistente. Quanto você cresceu em conhecimento da palavra de Deus e experiências na vida com Cristo, na caminhada cristã em 2019? Eu receio que todos nós podemos dizer que poderíamos ter crescido muito mais. Somos lenientes nesse crescimento, meus irmãos. E é exatamente esse tipo de situação que gera o partidarismo na igreja. São os olhos fixados em homens e não em Cristo. São os olhos fixados em homens e não em Cristo. Meus irmãos, quantas e quantas vezes, quantas e quantas pessoas nas igrejas têm se mantido amarguradas, têm se mantido rixosas. Quantas e quantas pessoas nas igrejas se recusam a trabalhar, a desenvolver a obra do Senhor usando os seus dons e talentos por causa de questões irrelevantes, por causa de quem fez isso ou quem deixou de fazer aquilo, por questões que ocorreram há anos atrás. Se você age assim, se você pensa assim, em 2020, amadureça. Deixe de ser sárquicos. Deixe de ser carnal. Ponha os seus olhos em Cristo e se torne como Ele. Olhe para Cristo e seja transformado em sua imagem. Primeira verdade que Paulo nos ensina: o partidarismo é uma evidência da imaturidade espiritual. Segunda verdade que Paulo nos ensina no texto: o partidarismo decorre de uma visão deturpada de quem são os líderes. O partidarismo decorre de uma visão deturpada de quem são os líderes. Isso está nos versos de 4 a 7 do texto. Veja aí. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A gente já comentou esse texto. Paulo cita aqui 2 partidos que haviam na igreja. No verso 5, Paulo faz a pergunta: quem é Apolo? E quem é Paulo? A pergunta de Paulo aqui é retórica. É uma pergunta que visa denunciar aquilo que havia no coração dos coríntios. Ele está tentando desmistificar aqui uma beatificação que os coríntios faziam em relação a seus líderes. O problema do partidarismo em Corinto decorria do fato de que os coríntios superestimavam seus líderes. E se você quer ter uma imagem disso, volte de novo para o capítulo 1 e olhe para o verso 13. Capítulo 1, verso 13. Paulo está falando sobre o mesmo tema aqui. Capítulo 1, verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Percebem a intenção de Paulo aqui? É revelar que os coríntios viviam e se comportavam como se os seus líderes fossem os seus salvadores. Eles ocupavam o lugar que Cristo deve ocupar na espiritualidade daqueles irmãos. Por isso Paulo faz a pergunta, voltando para o capítulo 3, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele mesmo dá a resposta, servos, verso 5, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A partir daqui, então, Paulo vai se preocupar em desmistificar essa visão romântica de quem são os líderes. Paulo vai nos mostrar aqui que os líderes, aqueles que exercem posição de liderança na igreja, são apenas servos. A palavra que Paulo usa aqui para servos é a palavra grega diácono, que significa diácono, aquele que serve. É isso que o líder é, ou que ele deve ser. Ele é um servo, por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo está nos mostrando aqui que a fé foi dada aos coríntios não pelos líderes, mas por Deus através dos líderes. É essa a razão pela qual a devoção dos coríntios não deveria ser dada aos homens, mas ao Deus que usa os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem são os homens? Resposta: servos. São somente
servos. Nos versos 6 e 7, agora, Paulo vai nos oferecer aqui dois contrastes. Vamos ler esses dois versículos, depois eu exponho esses dois contrastes. Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está usando aqui a figura de linguagem da lavoura. Ele está tratando a igreja como uma lavoura. E nessa lavoura, Paulo e Apolo foram os trabalhadores. Paulo plantou, porque ele começou o trabalho em Corinto. Apolo regou, ele continuou o trabalho já iniciado por Paulo. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Assim nós temos aqui, meus irmãos, dois contrastes que Paulo nos apresenta. O primeiro é um contraste do ponto de vista da eficácia. Ou seja, Paulo está nos mostrando que os líderes fazem o trabalho natural, enquanto Deus faz o trabalho sobrenatural. As duas atividades aqui descritas são as atividades do lavrador, do agricultor. O que é que o agricultor faz? Planta e rega. Ele pode até aprimorar a técnica de semeadura. Ele pode até aprimorar a técnica de adubagem do solo. Ele pode aprimorar com a tecnologia as suas técnicas de irrigação do solo. Mas ainda que ele faça isso, não é ele que dá o crescimento. O crescimento não vem dele. Ele pode usar a melhor tecnologia na sua lavoura. Chega um momento em que ele precisa esperar que algo aconteça, e não é ele que vai fazer esse algo. Assim é com os líderes, irmãos. O pregador é apenas o semeador. Ele planta, ele rega com a palavra, mas não é ele que dá o crescimento. Assim que nenhum líder deveria se vangloriar de conversões. Nenhum. Porque ele não converte ninguém. Ele planta a semente, ele rega, mas não é ele que dá o crescimento. Nenhum crescimento de igreja é mérito de homem. Igrejas não crescem quando o homem certo chega. Homens são servos, não são eles que dão o crescimento. O segundo contraste que Paulo nos oferece aqui é um contraste temporal. Isto é, ele está nos mostrando que o trabalho dos homens é finito. Ele começa e termina, enquanto que o trabalho de Deus é eterno. Veja aí de novo o verso 6, ele diz: eu plantei no passado, e Apolo regou. Quando Paulo escreveu essa carta, nem Paulo nem Apolo estavam na igreja de Corinto, já haviam saído. Então ele trata a obra de Paulo e de Apolo no passado. Eu plantei, Apolo regou. Mas veja aí agora o verso 7, o final. Deus, entretanto, dá o crescimento. O verbo está no presente. A ação do homem ocorre de maneira limitada, termina, mas a ação de Deus é perene. Homens, irmãos, passam pela igreja, passam um tempo, permanecem um tempo e se vão. A ação de Deus na igreja, entretanto, é eterna. Nunca termina. O reverendo Ludgero Bonilha, ele foi pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte por 40 anos. 40 anos. Muitas pessoas não chegam a viver isso. E ele foi pastor daquela igreja 40 anos. Mas não é mais. Porque a ação dos homens começa, mas ela termina. No meio do ano passado, eu viajei ao Mato Grosso. Fui visitar algumas cidades onde eu morei quando era criança. E lá na cidade de Rondonópolis tem uma igreja chamada Igreja Presbiteriana da Vila Aurora, que é o nome do bairro, um bairro nobre lá da cidade. E o pastor que está lá, o nome dele é Afro, reverendo Afro, esse é o nome dele. Ele está naquela igreja desde 1991. Ano que vem completa 30 anos. E não há nenhuma perspectiva dele sair. Mas um dia ele vai sair. Nem que seja no dia em que Deus chame ele. O ministério de homens, meus irmãos, passam. Todos os líderes passam. Mas o ministério de Deus permanece.
Essa é uma das grandes razões pelas quais nós não devemos formar partidos na igreja, é porque homens passam e a igreja de Deus fica. E a igreja do Senhor fica. Perceba, Paulo não está aqui, meus irmãos, menosprezando o seu próprio trabalho. Ele não está menosprezando tampouco o trabalho de Apolo. Ele chega a dizer no final do texto que eles eram cooperadores de Deus. Ele não está aqui menosprezando, desvalorizando o trabalho do líder, mas ele está colocando esse trabalho no seu ponto. E se nós olharmos, meus irmãos, para a história da igreja, nós vamos ver o exemplo de muitos e muitos e muitos homens e mulheres que deram a sua vida pela causa do Senhor, que gastaram o seu tempo, que se deixaram gastar o seu corpo na obra do Senhor. Para reduzir mais o universo de análise, vamos pegar simplesmente essa igreja. Os primeiros bancos dessa igreja aqui foram comprados a uma madeireira lá em Gravatar. E por causa das dificuldades de transporte nessa época, muitos deles foram trazidos em cima do carro pessoal do reverendo Cefas Reinaud, que foi um dos primeiros pastores aqui. Ele trouxe vários daqueles bancos em cima do carro dele. Quando houve a construção da casa pastoral aqui, o reverendo Irineu trabalhou na construção como servente de pedreiro. Anos depois, quando a igreja passou por uma recessão financeira, o reverendo Adiel, ele mesmo, propôs a redução do seu próprio salário em benefício da igreja. Homens dos quais o mundo não é digno. Homens que eu não posso desatar a correia da sandália. Mas ainda assim, homens. Não são Deus. Nosso culto não deve ser prestado a nenhum homem. Partidarismo, meus irmãos, divisão na igreja começa quando nós esquecemos quem é o homem em comparação com Deus. Homens são servos. Homens são servos. Terceiro lugar, Paulo vai nos mostrar que o partidarismo, ele atenta contra a natureza da igreja. O partidarismo atenta contra a natureza da igreja. Vou pedir para os irmãos lerem os versos 8 e 9, por gentileza. O esforço de Paulo nesses dois versículos, aqui chegando ao final do texto, é desmentir, é desqualificar uma pressuposição que os coríntios tinham, que era a de que Paulo, Apolo e Cefas, Pedro, eram inimigos. Eles formaram partidos na igreja, como se Paulo, Apolo e Pedro fossem inimigos. É bem verdade que Paulo e Pedro tiveram um atrito. Isso é descrito, essa história é contada em Gálatas capítulo 1, se eu não estiver enganado, capítulo 2. Mas aquele foi um evento pontual. Paulo, Apolo e Cefas não eram inimigos. Eram trabalhadores, irmãos, na mesma obra. Por isso Paulo diz aqui, o que planta e o que rega, ele está se referindo a Paulo e a Apolo, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. No verso 9, Paulo vai descrever esses líderes como cooperadores. Eles trabalham juntos como cooperadores. Aonde? Paulo vai dizer, no final do verso 9, na lavoura de Deus e no edifício de Deus. Paulo descreve aqui a igreja, então, utilizando-se de duas imagens. A lavoura, que ele já vinha trabalhando, e o edifício. E o que essas imagens têm em comum é que as duas são projetos que devem existir em absoluta harmonia. Tanto a lavoura quanto o edifício. Hoje à tarde eu estava lendo alguns artigos para me inteirar um pouco mais dessa questão de lavoura. E eu acabei descobrindo que o espaçamento entre as plantas e entre as fileiras na lavoura é essencial para que o lucro seja otimizado na plantação. Em um texto que eu li, eu me deparei com a informação de que, por exemplo, a plantação de café, se o espaçamento não estiver correto, ele pode gerar um prejuízo de R$8.000 por hectare. Então,
A lavoura, meus irmãos, precisa ser feita e precisa ser desenvolvida em absoluta harmonia. As plantas devem estar condicionadas e posicionadas de maneira a que uma não atrapalhe a outra, o desenvolvimento da outra, o consumo dos insumos. Na lavoura se requer trabalho harmônico. Assim também é a construção civil. O trabalho do arquiteto, o trabalho do engenheiro é exatamente dar harmonia, tanto do ponto de vista estético quanto funcional, estrutural, àquela edificação. Se isso não é feito assim, cedo ou tarde, o edifício desaba. Ou então uma reforma vai ser bastante antecipada, uma reforma que só seria feita muito depois. Então Paulo se usa dessas duas imagens para nos mostrar o que a igreja é. A igreja é um projeto organizado. E principalmente a igreja é um projeto que é gerido por alguém. A lavoura não nasce sozinha. Ela é feita, ela é colocada por alguém, pelo agricultor. A edificação não sobe sozinha. Alguém projeta aquilo, depois alguém executa aquele projeto. Assim, meus irmãos, é a igreja. A igreja é um projeto organizado que é executado pelo próprio Deus. Paulo quer aqui, meus irmãos, que nós enxerguemos aquele que está acima dos líderes, que é o dono da lavoura, o dono do prédio, o dono da edificação, o Senhor. Paulo quer que nós enxerguemos o que Deus está fazendo na sua igreja. Ele está edificando a sua igreja e edificando a sua lavoura da maneira como Ele quer. Esse texto nos lembra Mateus, capítulo 16, verso 18, quando o Senhor Jesus, Ele diz a Pedro: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja do Senhor não são homens, mas é Deus que faz isso. Meus irmãos, em Barcelona existe uma igreja chamada Basílica da Sagrada Família. Essa igreja está sendo reformada desde 1883. E a previsão de término é para 2026. Bem mais de um século aí de reforma. Deus tem trabalhado na sua igreja há muito mais tempo. Desde Pentecostes. Desde Pentecostes, Deus trabalha na sua igreja. Usando homens falhos, usando mulheres falhas, mas Deus é o construtor, Deus é o agricultor. Se nós olharmos também para a história da nossa igreja local, nós vamos perceber, meus irmãos, que também Deus tem trabalhado. É Ele, meus irmãos, em última análise, que tem feito a obra. Desde 17 de fevereiro de 1965, é Deus que tem trabalhado, Ele não descansa, Ele tem trabalhado em prol da sua igreja. Utilizando cada homem, utilizando cada mulher. Desde o primeiro conselho com o reverendo Ivan Miranda Cavalcante e os presbíteros Laurindo Lins Cavalcante e Manuel Rodrigues, até o atual. A obra não é dos homens, mas a obra é de Deus. É Deus que faz a sua obra. A imagem, meus irmãos, aqui de um edifício, da igreja como um prédio, uma edificação, uma construção civil, ela é uma imagem particularmente interessante. Porque ela vai estabelecer um paralelo com uma outra edificação que aparece no Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo 11. Alguém lembra? A Torre de Babel. Os homens decidiram construir aquela edificação por causa da sua idolatria, para serem iguais a Deus, para chegarem a Deus. Qual foi o resultado? A humanidade foi dividida em idiomas, em grupos, em partidos. O edifício feito pelo homem por causa do pecado trouxe à humanidade partidos. Mas agora Deus está construindo um novo edifício, a sua igreja. E o que é igreja? A palavra igreja é a tradução da palavra grega eklesia, que significa assembleia ou ajuntamento. Percebem a relação? O edifício do pecado, Babel, trouxe separação.
Mas o edifício de Deus traz ajuntamento. É por isso que nós não devemos fazer partidos na igreja, porque Cristo comprou a sua igreja com o seu sangue, exatamente para que nós fôssemos apenas um partido. O partido da fé. O partidarismo, portanto, meus irmãos, ele é consequência do pecado. Mas a obra sacrificial de Jesus permitiu que nós estivéssemos em apenas um só corpo, sem qualquer partido. Então nós temos que participar do projeto Igreja Sem Partido. Tem o Escola Sem Partido, né? Igreja Sem Partido. Meus irmãos, a semelhança daquele homem sobre quem eu falei no começo, Satanás muitas vezes vai tentar dividir a igreja em partidos. Eu quero falar agora de maneira específica aos neófitos, ao pessoal que se batizou aqui um dia desse. Entendam que a igreja não é um mar de rosas. Haverá problemas, haverá dificuldades, e muito cedo vocês vão se deparar com isso. E nesse momento aparecerá uma tentação no coração de vocês de dividir a igreja em partidos, de agir segundo a carne. Satanás vai fazer isso, vai lançar esse tipo de questão entre nós, como aquele vendedor fez. Mas naquele dia, meus irmãos, e naquela hora, que nós possamos fixar o nosso olhar não nos homens, mas no agricultor, no edificador da igreja, o Senhor Jesus. Aquele, meus irmãos, que deu a sua vida pela noiva, pela igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. E se essa igreja tiver que ter algum partido, algum dia, não vai ser nem o PT, nem uma Aliança pelo Brasil. Se algum dia nós tivermos que formar um partido, que seja o partido de Cristo, da fé, o partido do amor, o partido da unidade. Para a glória de Deus, meus irmãos. Para o progresso do Evangelho. Vamos orar? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela exortação que ela traz. E ao mesmo tempo nós te confessamos que em tantos momentos, ó Deus, agimos em contrariedade ao que a Tua palavra ensina. Ó Deus, a nossa oração é que o Senhor nos ensine enquanto igreja, enquanto primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una, a andarmos, ó Deus, da maneira como o Senhor determina. A não cultuarmos, ó Deus, personalidades, mas dirigirmos as nossas afeições, em última instância, a nossa adoração, acima de tudo, apenas ao Senhor, que deu a sua vida pela igreja. Por isso, ó Deus, nos ajuda a andarmos de maneira unida. Ó Deus, afasta do nosso coração toda e qualquer, ó Deus, propensão ao faccionismo, ao partidarismo. Afasta de nós, ó Deus, o ódio, o rancor desmotivado. E permite-nos, ó Deus, que sejamos parecidos com Teu Filho amado, que tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Para que possamos, ó Deus, resplandecer a glória do Senhor. Para que sejamos semelhantes ao Senhor. Para que o mundo veja, ó Deus, e creia que o Senhor enviou o seu Filho amado ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Age, ó Deus, no nosso meio e nos abençoa. Obrigado, ó Deus, por esse dia. Por esse dia, ó Deus, que é uma verdadeira feira da alma que nós fazemos. O Teu dia. Pela provisão do Senhor. E nos dá, ó Deus, agora uma semana abençoada, de paz, de trabalho, de afazeres, ó Deus, mas acima e antes de tudo, de comunhão com o Senhor, através da leitura da palavra e da oração. Abençoa a nossa cidade, o nosso município. Sê conosco. É o que nós te pedimos. Mediados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.